Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem a locupletar a nossa alma, inundando os nossos corações. Amém? Amém. Que alegria estar com você aqui hoje no culto das 19h30. Eu louvo a Deus, porque hoje nós começamos 17h30, um pouquinho vazio, mas depois a igreja encheu, estava cheia. E esse culto aqui, quando a gente começou, ele tinha pouquinha gente, né? Tinha dia que tinha 50, tinha 80. E agora a igreja já está se vendo mais cheia. Que bênção, né? Louvo a Deus, porque Deus é o Deus que enche a sua igreja, né? E eu louvo a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, né, em todos os 3 cultos de domingo da igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Eu tenho avisado a igreja, irmãos, que no domingo em que eu prego, nos 2 cultos vespertinos, ou nos 3 cultos, o sermão não é o mesmo. Por quê? Porque as pessoas que ministram no culto são as mesmas. Então, quem está lá na porta muitas vezes são os mesmos. Quem está na mesa são os mesmos. Quem está no louvor são os mesmos. E aí acontece o seguinte, eles ouvem o mesmo sermão 2 vezes. Não tem problema. Mas aí, para eles não começarem o sermão, já estão sabendo tudo que o pastor vai falar, e nem sempre é igual. Então eu sempre vou pregar uma mensagem diferente. Então a série das parábolas de Jesus tem sido pregada às 17h30. O sermão pregado às 17h30 hoje foi o servo preparado, que fala de como o servo deve estar preparado para o dia do regresso do Senhor. Então essa série vai ser mantida sempre às 17h30. E às 19h30 eu pregarei textos avulsos. Mas aí quando houver pregadores distintos, às 17h30 e às 19h30, nós vamos manter as parábolas, porque ele não é o mesmo pregador, e mesmo que seja o mesmo texto, o sermão nunca sai do mesmo jeito, né? Então nós vamos abrir a palavra lá no Salmo 19 nessa noite. Salmo 19, se você quiser ouvir os sermões das parábolas, eu creio que amanhã de manhã já está tudo no site. Não é verdade, meu diácono Tiago? Creio que sim, né? Sempre está, de manhã está tudo no site. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Deus colocou esse texto no meu coração essa semana. Eu compartilhei com a minha família no nosso culto lá em casa e abençoou a família, e eu espero que abençoe você. Salmo 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Fique em pé então, meu irmão, em nome de Jesus. Salmo 19. A liturgia também é feita ao redor da ideia das mensagens da parábola. Então nós vamos até mudar o último hino, porque ele fala da segunda vinda do Senhor, né? Salmo 19. Quem encontrou, diga achei. Achei. Que bom, meu irmão. Então vamos ler a Bíblia, Salmo 19, nós vamos ler nessa noite, irmãos, do versículo 7 até o versículo de número 11. Salmo 19, de 7 a 11. Nós vamos fazer uma leitura em uníssono desse texto da palavra de Deus, todos juntos, numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vocês 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o deixar de Todos os 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Nós vamos cantar aquele cântico, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Vocês conseguem? Você sabe esse? Vem cá, Luciano e Elisana, nós vamos cantar. Vai ser a nossa oração antes do sermão. Pode deixar sair no vídeo, não tem problema nenhum, Tiago. Vamos cantar, Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Nós vamos cantar esse cântico que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, orando ao Senhor, preparando-nos para a mensagem. Glórias ao teu nome em toda a terra. Louvemos ao Senhor. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda a terra. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome em toda a terra.
estamos aqui para reconhecer a tua glória e exaltar o teu nome, como ele tem sido exaltado nos céus e em todos os rincões da terra. Ó Deus, que a pregação para nós seja um momento de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e que nós sejamos alimentados. Senhor, caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, alimenta a tua noiva com a tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Quem aqui já leu o livro Concombas, de Ronaldo Lidório? Levante a mão. Misericórdia. Tem que ler esse livro, irmão. É um dos melhores livros que eu já li nos últimos anos. Nesse livro Concombas, Ronaldo conta a saga, a história do trabalho missionário que ele desenvolveu com sua esposa e seus filhos entre a tribo Concomba no norte de Gana. Amados irmãos, o trabalho do reverendo Ronaldo foi agraciado com a bênção de Deus e é um verdadeiro avivamento o que aconteceu ali entre aquela etnia de Gana chamada Concomba. É muito precioso o livro, eu não vou contar os detalhes para você, mas você precisa ler. Eu leio esse livro pelo menos uma vez no ano, e quando eu termino de ler, eu estou com os olhos marejados de lágrima e com o coração cheio de fogo. Só para você ter ideia. Uma bênção preciosa. Mas dentre os aspectos que Ronaldo relata acerca do avivamento que houve naquela igreja Concomba em Gana, é que os Concombas, desde a sua conversão, eles tinham um grande amor pela palavra. Ronaldo conta que quando ele começou a pregar, as pessoas não tinham Bíblia. E algumas pessoas eram convertidas e moravam a 2 dias de caminhada na savana africana da igreja. Então as pessoas vinham de longe e se sentavam com Ronaldo e começavam a decorar capítulos inteiros das Sagradas Escrituras. E eles ficavam ali 2 dias decorando. E de repente a pessoa voltava para casa repetindo o versículo para não esquecer, porque ele ia chegar na sua aldeia, ia repetir o versículo para todo mundo memorizar a palavra de Deus. E quando a pessoa caminhava um dia e ela esquecia metade de um versículo, sabe o que ela fazia? Ela voltava atrás e dizia: eu esqueci metade desse versículo. Como é que é o versículo? E ela levava mais um dia voltando, decorava o versículo, e mais 2 dias, porque esse povo sabia da importância da palavra de Deus, porque esse povo amava a palavra de Deus, porque esse povo sabe que Deus se revela na sua palavra. Nos últimos dias em que esteve ali, Ronaldo traduziu as escrituras do Novo Testamento de maneira frenética, e ele disse que às vezes estava na aldeia, e quando ele parava para brincar com seus filhos que eram criança, ele via os olhares dos irmãos da liderança da igreja olhando para ele com um olhar de reprimenda. Como é que ele podia estar brincando com criança enquanto eles não tinham a palavra de Deus? E ele voltou para o Brasil. Quando começou a Managé, continuou traduzindo as escrituras, mesmo estando aqui. E depois de 1 ano ele voltou, amados irmãos, para entregar o Novo Testamento para a igreja de Gana. E as pessoas, quando receberam de presente o Novo Testamento, alguns pegavam assim com a maior reverência, outros até beijaram a Bíblia, e aí um dos grandes presbíteros disse: agora Deus fala conosco em nossa vida. Amém. Como você trata a palavra de Deus? Deus fala com você em sua língua. Como você trata a palavra de Deus? Ela fica lá na sua casa, numa ilusão aberta no Novo Testamento, no Salmo 91, achando que está benzendo a casa inteira. Você chega no domingo, você joga a Bíblia para lá, para um canto, e vai ver o Fantástico, e quando vai ver na segunda-feira, ela está embolada vendo os gols lá, e nem olha para a Bíblia durante a semana. Ou você envia a Bíblia na gaveta e só pega no domingo, na hora de voltar de manhã para a escola dominical, se você vem na escola dominical, né? Você tem tratado a palavra de Deus. Você tem valorizado a palavra de Deus.
Sendo que Deus se revela a você nesse livro com a dignidade que a palavra deve ser tratada. Se o Senhor for comparar o amor dos concombas pela palavra e o nosso, como vai ficar o nosso amor pela palavra? A palavra de Deus, amados irmãos, é preciosíssima. Nesse salmo, amados irmãos, Davi pinta um quadro diante dos nossos olhos, dizendo que Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro que Deus escreveu é o livro da criação. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e a noite revela conhecimento outra noite. E vai falando por aí afora, para nos mostrar que é o livro da criação. Deus se revela na criação. Mas a mensagem da criação, amados irmãos, ainda que seja uma pregação aos nossos olhos, ela não é muito extensa. Ela revela que há um Criador, e por causa da majestade da criação, você percebe que o Criador é majestoso. Mas então, amados irmãos, Deus escreve o segundo livro. Ele escreve o livro da criação, mas ele escreve a sua revelação especial, onde ele fala conosco. E essa Bíblia, a revelação especial, Calvino diz, amados irmãos, que são os óculos da realidade. Ele diz que por causa do pecado, amados irmãos, todos nós somos míopes, astigmáticos e presbíopes, por causa, amados amigos e irmãos, do pecado, que nos atrapalha de entender a realidade conforme a perspectiva de Deus. Mas de repente então, a palavra fala conosco e nos mostra Cristo, e nós colocamos então as lentes da palavra de Deus, e aí nós então podemos entender a vida, entender tudo o que acontece ao nosso redor, e julgar todas as coisas conforme a santa palavra de Deus. E ao apresentar esse livro maravilhoso, Davi no Salmo nos mostra que ainda que a revelação da criação seja belíssima para nos abençoar, a revelação das Escrituras é superior. E por isso o texto nos apresenta a supremacia das Sagradas Escrituras. Se você quer conhecer a Deus, se você quer viver conforme a verdade de Deus, se você precisa de transformação da sua vida, de bênção, paz e alegria, navegue no oceano das Escrituras, porque elas são a suprema revelação de Deus para nós. O texto nos apresenta nessa noite a supremacia das Escrituras. E ao olhar para o texto, amados irmãos, nós vemos em primeiro lugar que a supremacia das Escrituras é a supremacia dos seus nomes. A supremacia das Escrituras se revela na supremacia dos seus nomes. Olhe para a Bíblia. Nós vamos olhar para a Bíblia. Qual é o primeiro nome que o texto dá às Escrituras aí? Vamos falar comigo? Vamos lá, o que diz aí? Lei. Lei. O que é lei? Lei é um preceito que você tem que obedecer, uma regra. Certo? A sociedade tem leis. Por que há leis na sociedade? Para o bem comum. Deus também nos dá leis. Qual é o objetivo de Deus nos dar a sua lei? Em primeiro lugar, para confrontar o nosso pecado. Mas, em segundo lugar, para dizer como o grande pregador Ted Tripp diz, para que nós estejamos dentro do círculo da bênção de Deus. Porque enquanto eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu estou protegido pelo círculo da bênção de Deus. Porque eu não estou entregue às intempéries e às consequências de uma vida de pecado. Então a palavra é dada como lei, para me abençoar. A palavra é suprema e a gente percebe isso no seu nome. O primeiro nome que aparece aqui é lei. É lei para abençoar a sua vida. Mas além disso, o texto diz também que é outro nome. Qual é o outro nome que aparece aqui? Olha aí na Bíblia. Repete comigo, vamos lá. Testemunho. Acorda, irmão. Aqui nessa igreja não pode dormir no sermão, é proibido. Tá? Se dormir, a Bíblia voa aqui. Tá? Certo? Proibido dormir no sermão. Testemunho. O que é testemunho? É uma verdade dita a respeito de um fato, por alguém que presenciou esse fato. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é um testemunho. Testemunho de quem? De Deus. A respeito do quê? De si mesmo. Existe alguém que conhece a Deus mais do que o próprio Deus? Não tem. Então, para você conhecer Deus, você precisa do testemunho de Deus a respeito de Deus. O testemunho de Deus é o Evangelho. E Deus te deu essa palavra maravilhosa para que você conheça Deus. Então veja que palavra suprema, ela é suprema no nome da lei, porque Deus quer nos abençoar, mas porque ela é testemunho, ela quer nos fazer navegar no oceano do conhecimento de Deus. Ela quer nos apresentar o Senhor.
Ela nos dá o testemunho acerca do projeto de Deus para a nossa vida. Mas a supremacia da palavra se revela no seu nome. Aqui diz que a palavra é lei, a palavra é testemunho, mas a palavra é preceito. Olha no versículo 8. Vamos lá comigo? Olha lá. Os preceitos. O que é preceito, irmão? São regras, certo? Para serem obedecidas. Certo? Para quem quer ser bem sucedido. Então a palavra de Deus é preceito. Pastor, como é que eu posso ter uma vida bem sucedida? Meu irmão, vai ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite vai ser como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folha não murcha, tudo quanto faz será bem sucedido. É o caminho da bênção para você, está na palavra de Deus. Mas olha aí, a palavra é suprema, a supremacia da palavra se revela nos seus nomes. Ela é lei, ela é testemunho, ela é preceito, mas ela é mandamento. Ô Michael, a Escritura sugere você ser um homem crente? É uma sugestão para você? Né? Ela te dá um conselho, Beto, eu acho melhor você ser um cara gente fina, né? É isso que a Bíblia está dando? Ou ela fala assim, Tiago, o que você acha de você obedecer a Deus? É legal? É isso que a Bíblia faz? Ela é um conselho? Ela é uma sugestão? O que a Bíblia é? Mandamento, meu irmão. Mandamento tem que obedecer. Não tem opção não. Não me parece, eu não gosto. Essa parte da Bíblia eu não quero. Problema seu. Se você não obedecer, você vai prestar conta do Senhor. Mas ela é mandamento, você tem que obedecer. Você não tem escolha. Essa palavra é suprema. Ela é o mandamento dos mandamentos. E essa supremacia está no seu nome. Lei, testemunho, preceito, mandamento. Mas o texto diz no versículo 9 que essa palavra é temor. Temor. O que é temor, meu irmão? O que é temor? Temor é ter medo, né? Claro. Mas no que diz respeito a Deus é reverência. Temor, amado irmão, é um santo respeito misturado com uma grande admiração e marcado por um imenso amor. Essa palavra é chamada de temor, porque ela foi escrita para me fazer respeitar a Deus, para me fazer adorar a Deus, reverenciar a Deus, para me fazer amar a Deus de uma maneira respeitosa, consagrada, por causa da imensidão do Senhor, por causa do seu poder, por causa de quem Ele é. Essa palavra é temor, ela foi escrita para trazer reverência para o meu coração. E se eu entrar nessa palavra, eu vou reverenciar a Deus. Irmão, não se esqueça da frase de Moody. Moody era evangelista, não era grande teólogo, mas ele escreveu o seguinte: esse livro te afastará do pecado. Se você começar a entrar nesse livro, ele vai te incomodar e vai afastar você do pecado. Mas se você estiver no pecado, você vai correr desse livro. A palavra de Deus tem esse poder. Gerar reverência, piedade, temor do seu coração. A supremacia da palavra, amado irmão, a supremacia dos seus nomes. E o texto diz, amados irmãos, que além de temor, essa palavra, amado irmão, é juízo. Olha aí, metade do versículo 9 diz: os juízos do Senhor. O que são juízos, irmãos? São os julgamentos de Deus a respeito da realidade. Certo? São os preceitos de Deus, são as opiniões de Deus, são as verdades de Deus acerca de tudo aquilo que existe. Certo? Se você quer saber se o que você está fazendo é certo ou não, vai ler a Bíblia. Vai querer saber a opinião de Deus. Se você quer saber o que você tem que fazer no casamento, vai ler a Bíblia, está lá. Está o juízo de Deus para você. E fala, se você obedecer, o resultado é tanto. Se você quer saber como você deve atuar nos negócios, vai lá, a palavra de Deus dos princípios para você. Se você quer saber como criar seus filhos, está lá, os juízos do Senhor estão claros lá. Os julgamentos de Deus sobre a realidade, que se você obedecer, você vai ser abençoado. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus é suprema por causa dos seus nomes. Ela é lei dada para abençoar a mim e a você. Ela é testemunho dado para que nós conheçamos a Deus. Ela é preceito para nos dar uma vida bem sucedida. Ela é mandamento para a gente obedecer. Ela é temor para nos fazer reverentes. E ela é juízo para nos ensinar a ter juízo, amado irmão, e julgar corretamente a realidade. Estava compartilhando esse texto da Isabel. Papai, o que é juízo? Eu falei, toma juízo, menina. Ela entendi, papai. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, olha os nomes maravilhosos desse livro. Esse livro não é qualquer livro. Leve esse livro a sério.
Esse livro tem que ser honrado, tem que ser amado, tem que ser respeitado. Ele te leva a conhecer a Deus, ele confronta o seu pecado, ele veio para abençoar a sua vida. Salmo 119:11 diz: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quem tem a palavra no coração, amado irmão, vai vencer o pecado, em nome de Jesus. Que livro maravilhoso, irmãos. Na reforma, Deus trouxe um grande avivamento. Esse ano nós estamos completando 499 anos de reforma protestante. O grande monge agostiniano, doutor em teologia, Martim Lutero, era um homem com uma alma angustiada. Ele se açoitava a si mesmo. Ele se sacrificava em grandes jejuns. Ele andava descalço no chão do mosteiro gelado da Alemanha. Ele dormia sem cobertor, querendo fazer penitência para ver se pagava os seus pecados, mas a sua consciência nunca se acalmava, porque não existe nada que o homem possa fazer para acalmar a sua própria consciência. Lutero dizia que odiava a Deus, mesmo sendo um grande teólogo, porque Deus tinha criado uma lei que ele não podia obedecer perfeitamente, e ele nunca satisfazia a lei de Deus. Então Lutero, amados irmãos, começa a expor na igreja do Castelo. Ele era professor da Universidade de Wittenberg, e ele começa a expor Romanos. E quando ele começa a ler Romanos, ele lê em Romanos 1,16, amado irmão, o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. No 17 ele lê assim: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Lutero lê esse texto, e quando ele entende, ele fala assim: não são as minhas obras que vão me fazer justo. É se eu acreditar que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados, e as obras dele são perfeitas, então Deus vai considerar a obra dele em mim, e aí então Deus vai bater o martelo no tribunal da minha consciência e vai me declarar justo. E Lutero creu, afixou suas teses, começou a pregar o Evangelho e disse: não é por obediência, não é por penitência, o homem só pode ser salvo ao acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados e ressuscitou. E todo aquele então que se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Senhor, e diz: Senhor, eu te entrego a minha vida, a Bíblia diz que esse será salvo. Então Lutero começa a pregar isso, irmãos, e ele é muito perseguido. O Papa, amados irmãos, se levanta contra ele porque ele confronta Tetzel, que arrecadava as indulgências para a edificação da Capela Sistina em Roma. Então o Papa escreve uma bula de excomunhão, dizendo que Lutero era um porco solto na via do Senhor, e manda a bula de excomunhão para Wittenberg. Lutero era um grande humorista, brincalhão, reuniu todo mundo na praça, ele era o pastor da cidade, o príncipe o protegia, ele queimou. Aqui, o que eu faço com a bula do Papa? Eu taco fogo, do mesmo jeito que Deus vai tacar fogo naqueles que não ouvem o seu Evangelho. Mas no ano de 1521, Carlos V é o imperador da Alemanha. Ele é descendente do trono espanhol da Alemanha e é o imperador do Império Romano Germânico. Ele é papista até o tutano. E ele marca então uma dieta, não é uma dieta de ficar sem comer, não. Dieta era uma reunião, amados irmãos, administrativa do Império Romano Germânico, na cidade de Worms. E o próprio imperador vai. E vão grandes teólogos, amados irmãos, e o núncio papal. Então Lutero está ali diante das maiores autoridades da Europa naqueles dias. E ele então tem todos os seus livros escritos diante de si. O cativeiro babilônico da igreja, sobre a nobreza da nação alemã, e todos os seus outros escritos. E aí então o representante diz a ele o seguinte: você nega tudo o que escreveu? Ou está disposto a enfrentar a mão? Nós achamos que Lutero começou a gritar: nunca negarei. Não, Lutero tremeu. Lutero falou assim: eu preciso de tempo. E o pessoal falou: você vai ter um dia para pensar. E ele foi, amados irmãos, para a cela monástica lá naquela cidade. E ele não dormiu à noite. E Lutero era um homem que enfrentava grandes batalhas espirituais. E ele repreendeu o capeta a noite inteira: sai daqui, diabo! Você não vai me fazer negar a fé no Senhor Jesus. E ele lutou, disse que teve uma grande batalha espiritual à noite. De manhã, no outro dia, chamaram Lutero e viraram para ele: você está disposto a se retratar de tudo aquilo que escreveu, com o risco de perder a sua própria vida? E Lutero, cheio do Espírito Santo, irmãos, diz: a menos que se me convença
por qualquer argumento de razão, ou pela palavra de Deus, eu não posso asseverar a autoridade de papas e de concílios, porque todos eles cometeram erros. Eu tenho a minha consciência cativa à palavra de Deus. Ela é o tribunal último da minha fé. Nela Deus se revela. E eu não posso ir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Amém! E começou, irmãos, uma bagunça, uma gritaria no meio do recinto. O príncipe mandou sequestrar Lutero e escondeu Lutero, senão ele tinha sido morto. Mas aquele homem entendeu que não existe livro mais precioso. E naquele dia, naquela briga, eu creio que ele, um homem muito inteligente, ele tinha proporção de que foi estabelecido para nós que a maior autoridade sobre a igreja, sobre essa terra, sobre a minha vida e sobre a sua vida, é a palavra de Deus. Não é a opinião de homens, não é a sua opinião, não é o seu achismo. A supremacia da palavra de Deus já se vê nos seus nomes. Não existe livro mais maravilhoso do que esse. O segundo versículo que a minha avó me ensinou foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ame esse livro. Salmo 119, 105. Ame esse livro. Ele tem bênção de Deus para você. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus nomes. Separe o tempo todo dia para ler a Bíblia. Decore versículos da Bíblia. Seja cheio da palavra. E você vai ver como Deus vai te usar e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Eu já podia até deixar você ir embora, mas não vou deixar não. A supremacia da palavra se revela nos seus nomes. Mas a supremacia da palavra se revela nos seus atributos. A supremacia da palavra se revela nos seus nomes. Mas a supremacia da palavra se revela nos seus atributos. Vamos lá para o texto. A gente vai ficar com o texto. Você vai ler para mim, irmão? Olha para mim. A lei do Senhor é? Vamos lá, você tem, vamos, irmão, abre o texto aí para a gente ir junto. Vamos lá, vou deixar você abrir. Salmo 19, abre aí. A lei do Senhor é? Primeiro atributo, ela é? Esse livro é a palavra de Deus. Ele é perfeito. Tudo aquilo que você precisa conhecer sobre Deus está nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que você precisa saber com respeito à sua salvação está na Bíblia. Esse livro é perfeito. Ah, pastor, mas outro dia o professor da universidade veio falar para mim, na universidade, que na Bíblia está uma baboseira, dizendo que Josué mandou o sol parar, como se o sol girasse ao redor da terra. Está escrito lá. E também que o sol gira ao redor da terra. Então, esse livro está errado. Irmão, a Bíblia não é livro de ciência, para você começar a entender. E outra coisa, o livro foi escrito dentro da perspectiva daquela pessoa que escreveu. Por quê? Porque Deus usou a Bíblia preservando os homens de erro, mas quem escreveram foram os homens. E até os cientistas daqueles dias achavam que o sol girava ao redor da Terra. Até que Galileu e Copérnico estudaram um pouquinho mais, mas a Bíblia já falava também que Deus criou o nosso rei no céu. Então, meu irmão, esse livro é perfeito. Não é porque o professor de universidade falou besteirinha que ele deixou de ser perfeito. Tudo aquilo que você precisa conhecer sobre Deus, sobre a sua salvação, sobre a sua vida nesse mundo, está escrito na palavra de Deus, sem erro, para abençoar a sua vida. Esse livro é perfeito. Pare de procurar chifre em cabeça de cavalo, certo? Em nome de Jesus, vai ler a Bíblia. Ela é perfeita, ela é certinha, ela tem tudo para você. Mas o texto diz, irmãos, que ela, além de ser perfeita, diz o texto que o testemunho do Senhor é? Vamos lá, o testemunho do Senhor é? Fiel. O que é fiel? É alguma coisa? Confiável. Pode acreditar, pode crer, é a verdade. A palavra de Deus é fiel. Ela é confiável. Pode crer nela. Ela traz revelação de Deus para a sua vida. Mas além disso, amado irmão, o texto diz mais sobre os atributos. Ele diz que ela é perfeita, que ela é fiel, mas diz que os preceitos do Senhor são retos. Se você quer andar na linha, leia esse livro. Se você quer viver escorregando para a direita e para a esquerda, fuja desse livro. Mas se você quer andar na linha, os preceitos do Senhor são retos.
ela vai te guiar por um caminho reto, pelo caminho certo, pelo caminho de Deus. Mas além disso, há outro atributo do texto, que você vai ler comigo, que os preceitos do Senhor são retos, certo? Mas que mais eles fazem? Não, aqui é consequência, certo? Depois a gente vê que o mandamento do Senhor é puro. Esse livro é santo. Se você quer andar com Deus, uma vida de santidade, estude esse livro. Esse livro não vai tolerar o pecado na sua vida. Ele vai te confrontar. Mas pastor, eu tenho dificuldade, será que eu vou entender a Bíblia? Olha o próximo atributo. O texto diz, o temor do Senhor é límpido. Sabe o que é límpido? Claro! Sexta-feira eu vi um programa, amados irmãos, que fala da união da placa tectônica, certo? As duas placas tectônicas do mundo, mostrando na Islândia, e o repórter entrou no meio, tinha um lago de água cristalina, dava para ver tudo dentro. A Bíblia é desse jeito. Ela é clara, certo? Ela é límpida. Tudo aquilo que você precisa saber sobre a sua salvação está claramente entendido nas Escrituras. Tem coisas mais difíceis que você tem que interpretar com estudo. Mas tudo aquilo que você precisa saber, segundo Pedro diz, sobre a sua vida, sobre a sua piedade, está claro na Bíblia. Nossa confissão de fé chama essa doutrina da doutrina de a perspicuidade das Sagradas Escrituras. Tudo que você precisa saber para ser salvo está claro aqui. Até um Zé Mané que lê, amado irmão, vai ler e crer e vai ser salvo. Tem muita gente que aprendeu a ler na Bíblia e creu e foi salvo para a glória e honra do nome de Jesus. Então, não tenha desculpa. Você pode ler que você vai entender. Mas além disso, o texto diz que os juízos do Senhor são verdadeiros. Certo? Não tem mentira na palavra. Se você quer saber tudo sobre a verdade nesse mundo, vá para a Bíblia, ela é verdade para você. Mas além disso, o texto diz que essa palavra é desejável. Se eu falasse para você que eu tenho um caminhão de ouro ali para dar, para o primeiro que chegasse ali fora, meu Deus do céu, acabava o culto hoje, né? Todo mundo ia sair correndo, pois o texto diz que a Bíblia é mais desejável do que ouro. A riqueza que a Bíblia te dá é mais valorosa do que ouro. Ele diz, mais do que muitíssimo ouro depurado. A riqueza que o ouro te dá, você morre e ela fica na terra. A riqueza que a Bíblia te dá, você vai para o céu e recebe bênção lá por causa da riqueza que você recebeu pela palavra de Deus. Mas há outro atributo, amado irmão, dessa palavra maravilhosa. O texto diz, irmão, que ela é doce. Né? Já comeu um favo de mel doce? Ou aquele docinho de leite que minha avó lá em Minas Gerais, Paracatu, eu ia sábado na casa dela, uma vez por mês, ela fazia aquele doce de leite, era um trabalho danado, mas quando você botava na boca aquele doce, o olho chega, brilhava assim, girava assim, de tão doce que era, o negócio era bom. Quem não gosta de doce? Não é expedito, tem alguns de nós que são até mais formigão que outros, né? Mas diz assim, irmão, que o texto aqui, essa palavra é mais doce do que o mel. E o favo destilando assim. Essa palavra é doce. Ela te dá a doçura do perdão, ela te revela a doçura da salvação, ela te mostra a doçura da bênção de Deus na sua vida. Olha que atributos maravilhosos, irmão, a palavra de Deus tem para mim e para você. Ela é tudo isso aqui que eu disse, olha, ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela permanece para sempre, ela é verdadeira, ela é eterna. Eu tenho isso aqui que eu pulei, ó. Ela permanece para sempre, ela não acaba. Lá no céu ela vai continuar abençoando a nossa vida. Diz o texto que ela é verdadeira, que ela é justa, irmão. Ela é justa, ela não é injusta. Olha para você ver. A palavra de Deus, se você quer aprender o que é certo e o que é errado, está na palavra de Deus. E ela é desejável e doce. Que bênção maravilhosa. Onde você encontra isso em outro livro? Irmão, o livro mais lido na história da humanidade é a palavra de Deus. Preste atenção, reis tentaram destruí-la e eles morreram e ela continua viva. Voltaire, amados irmãos, disse, quando estava vivo, era um grande humanista no seu tempo, no século XVIII, que em 100 anos o cristianismo deixaria de existir. E Deus, que tem um sentido de humor abençoado, deixou Voltaire morrer, e a casa de Voltaire foi comprada pela Sociedade Bíblica Francesa. E o lugar onde se imprime Bíblias na França é a casa de Voltaire. Para nos mostrar que todo mundo que se levanta contra a palavra de Deus cai. Irmão, essa Bíblia, essa palavra que você tem na mão, é a palavra que diz assim, haja luz. A luz veio existir. É o livro mais poderoso que existe.
Presta atenção, o texto diz que a fé, em Romanos 10:17, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Que bênção maravilhosa, irmão, é ter a Bíblia. Spurgeon dizia: leia a Bíblia, estude a Bíblia todos os dias, e a sua fé não vai se fundamentar em opiniões humanas, mas ela vai se fundamentar no conhecimento da verdade de Deus para a sua vida. Que bênção maravilhosa, irmão, é ler a Bíblia. A Bíblia tem atributos preciosos. Ela cuida de você, ela abençoa a sua vida. Louvado seja o Senhor por esse livro maravilhoso. Por isso que você tem que ler a Bíblia, crer na Bíblia, praticar a Bíblia, porque a Bíblia, quando lida, escrita, pregada, praticada, ela transforma a sua vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, ela transforma a sua vida. Que palavra suprema! A supremacia da palavra está nos seus nomes e nos seus atributos. Mas talvez você me pergunte: pastor, o que mais eu posso então perceber a supremacia desse livro, o maior de todos os livros? A palavra de Deus é suprema nos seus nomes, se revela nos seus atributos, mas a supremacia da palavra de Deus se revela nos seus feitos. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus feitos. Olha para você ver o que a Bíblia faz na minha vida e na sua. Primeira coisa que o texto diz: ela restaura a alma. Se você também morou com o João, meio desanimado, meio triste: pastor, eu vim aqui nessa noite, o senhor está dando essa palestra sobre a Bíblia aí, eu estou precisando de uma mensagem que anima o meu coração. Acorda! Esse livro tem o poder de ressuscitar a sua alma. Tem o poder de te encher de fé. Deus manda Ezequiel pregar para os ossos. Ezequiel prega e os ossos se movem, e os ossos se juntam, e crescem os tendões, e vem a pele, e vem a carne. Ezequiel clama o Espírito entra neles, a palavra traz ressurreição para a sua vida. Ela restaura isso, ela te anima. Mas o texto diz, amado irmão, que outro feito da palavra de Deus maravilhoso é o seguinte: ela dá sabedoria para você. Pastor, eu preciso de sabedoria. O que eu faço, pastor? Lá em casa está uma briga feia, meus meninos estão brigando, uma confusão danada. Meu irmão, primeira coisa, a Bíblia diz que você precisa de sabedoria, vai orar. Primeiro ora, mas estuda a Bíblia. Lembra lá de Salomão, que foi reinar no lugar do pai dele? O pai dele, maior rei que Israel já teve. Ele, um menino saindo da adolescência, ele ora a Deus, fala: Deus me dá sabedoria. E Deus dá sabedoria. E quando chega aquelas duas mulheres, uma filho morreu, ela deitou no filho, morreu, trocou o menino. E elas chegam lá para o menino e falam: ei, o menino morreu, essa mulher está dizendo que é dele, eu digo que o vivo é dela, e eu digo que esse vivo é meu. O rei falou: simples, traz uma espada, eu corto no meio, não vai ficar nem para uma nem para outra, metade para uma, metade para outra. Aqui não era a mãe, falou: justíssimo. A outra mãe falou: não, dá tudo para ela. Ele falou: essa é a mãe, pode dar o menino para ela. Ei, bênção maravilhosa. Palavra de Deus. Se você precisa de sabedoria, conhecimento prático, vai ler a Bíblia. A palavra de Deus, que bênção maravilhosa, irmão. Ela traz restauração, ressurreição, avivamento para você. Ela te dá sabedoria para enfrentar a vida. Mas o texto diz aqui que a palavra te dá alegria. Ah, meu irmão, às vezes você está borocochô, você fala assim: eu estou meio triste hoje. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou assistir um filme, aí vai lá assistir um filme, uma porcaria, você termina mais triste ainda. Você fala: não, estou muito triste, eu vou entrar no chocolate. Entra no chocolate, curte. Aí depois ganha 10 quilos, aí fica mais triste ainda. Como é que você vai encontrar alegria para o coração? Vai ler a Bíblia. Vai ouvir sermão da palavra de Deus. Quer ficar alegre? Vem para a igreja, irmão. Ouça a palavra, louvado seja Deus. Irmãos, olha, nós que somos pastores, nós podemos perceber a diferença entre uma igreja que ouve e não ouve a palavra de Deus. Às vezes você entra em igreja em que a mensagem não é bíblica, não é fiel, o povo sai triste. O povo nem cumprimenta o outro, sai todo mundo com raiva. O que eu vim fazer aqui? Perdi meu tempo, fica todo mundo indignado. Mas você vai na igreja que se prega a Bíblia, o pastor desceu a lenha, mas o povo sai sorrindo. Se cumprimentam, sai chorando, falando: oh, mas Deus falou tanto conosco. Porque a Bíblia tem essa bênção maravilhosa de trazer alegria para o seu coração. Quer ser mais feliz? Vai estudar a Bíblia. Separa meia hora para ler a Bíblia todo dia. Estuda a Bíblia, memoriza os versículos, medita na lei do Senhor de dia e de noite, prega para outros,
você vai ver que quer ser feliz. Oh, meu irmão, se aprofunde nas Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Mas olha que outro feito maravilhoso a Bíblia tem para mim e para você. Ela traz restauração, ela dá sabedoria, ela traz alegria, mas ela ilumina seus olhos. O pastor tem que tomar uma decisão terrível. O que eu faço? Faço isso ou não faço aquilo? Como é que eu faço? A Bíblia diz o seguinte, sabe o que a Bíblia diz? Ao homem que teme ao Senhor, Deus o ensinará no caminho que deve escolher. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A Bíblia ilumina você. Te dá sabedoria para tomar as decisões corretas. Te dirige no que você tem que fazer. Que bênção maravilhosa, meu irmão. Mas você tem que estudar a Bíblia, tá? Deus é soberano e faz o que Ele quiser. Tem gente, a Bíblia me ilumina, então eu vou pedir a Deus que decisão eu tomo, o país está em crise, eu abro um salão ou eu não abro o salão? E eu vou abrir o salão ou não abro o salão? Aí você lê na Bíblia assim, abre o salão, meu filho, e você vai abrir o salão. Não é isso, não, irmão. É isso, não. A Bíblia foi escrita para você ler. Acaba, não foi para você abrir o salão, não é? Tá certo? Deus vai te dar condição de ver se você tem economia, se você tem condição, certo? Para você tomar a decisão correta. Mas essa Bíblia aqui maravilhosa, meu irmão, ela ilumina você. Mas leia essa Bíblia com responsabilidade. Né? Deus é soberano, tem gente que abre a Bíblia, às vezes Deus dirige, Deus pode fazer isso. Mas a maneira certa é você ler a Bíblia de capa a capa. Né? Lembra do camarada? Deus, eu preciso de uma direção. Fala, papai, fala. Buf. Ele abre Judas, foi enforcado. Deus não falou. Deus não falou. Verdadeiramente, foi para mim não, foi para o outro. Não, vou ler de novo, vamos tentar de novo. Fala, papai. Vai tu e faz o mesmo. Eu não, misericórdia. Né? Então vou me matar. Aí vai mais umas vezes. Por que ainda te demoras? Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser, irmão. Deus pode falar com a pessoa que abre a Bíblia. Poderosamente pode. Mas o que eu quero dizer para você, a Bíblia foi escrita para ser tratada com responsabilidade. Então leia a sua Bíblia, memorize a Bíblia. Meu irmão, estude a Bíblia com seus filhos. Pastor, eu preciso saber como criar aqueles meninos, como tratar meus filhos. Vai para a Bíblia, lá tem tudo o que você precisa. Está aqui. Mas olha aqui, irmão, outro feito maravilhoso desse livro precioso. Além de alegrar, irmão, além de iluminar o olho, a Bíblia diz, amados irmãos, que esse livro, além de tudo que nós já vimos aqui, ele nos admoesta. Olha lá o versículo de número 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Ou seja, ele te admoesta, ele te confronta, mas ele te ensina o que você tem que fazer. O caminho que você tem que trilhar. Onde você tem que colocar a fé. Que livro maravilhoso, irmão. E aí o texto diz mais ainda, em nos guardar a grande recompensa. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Você vai ser recompensado, irmão. Olha que feitos maravilhosos a Bíblia tem. A Bíblia nos dá um reavivamento espiritual. A Bíblia, amado irmão, nos dá sabedoria para viver. A Bíblia nos dá, amado irmão, decisão, direção para o nosso caminho. A Bíblia nos confronta, nos admoesta e ainda nos recompensa quando nós obedecemos. Que feitos maravilhosos a Bíblia tem. Mas o maior de todos os feitos da Bíblia, amado irmão, é o que Paulo cita em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 14 e 15, quando ele diz a Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia veio para te revelar Jesus, para te mostrar que Deus te amou, que Jesus deu a vida na cruz por você. E quando você vê esse Senhor ressurreto, de braços abertos, então você, tocado pelo Espírito, crê no Senhor, e é perdoado, é salvo, é restaurado, é reconciliado para a glória e honra do nome de Jesus, meu irmão. Esse livro é poderoso demais. Meu irmão, certa feita, eu conversava com um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, de outra região, já está perto de jubilar. E ele me falou, pastor, eu estava numa crise terrível com a minha mulher, há 20 anos atrás. A situação era terrível, a gente já estava se agredindo. E eu, então, um dia, morava na casa pastoral, a decisão de que acabou, nós íamos nos separar. E eu subi para o meu gabinete. E aí então eu falei, acabou, vou guardar meus livros, esse negócio de ser pastor não dá mais certo. E eu botei
um sermão de um pregador conhecido, falando sobre Ezequiel 37, e ele falava, a palavra de Deus tem poder de ressuscitar mortos, tem poder de ressuscitar o seu coração, tem poder de ressuscitar a sua esperança, tem poder de ressuscitar a sua fé, tem poder de ressuscitar os seus sonhos, tem poder para restaurar seu casamento. A palavra de Deus tem poder para ressuscitar seus filhos. A palavra de Deus restaura mortos. Creia nessa palavra e a sua vida jamais será a mesma. Ele disse que ouviu o sermão, ajoelhou, começou a chorar. Desceu lá embaixo e falou assim, mulher, me perdoa. A palavra de Deus vai levantar essa casa em nome de Jesus. E já tem mais de 20 anos e eles não se separaram. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus realiza feitos gloriosos. Que livro maravilhoso, irmão, é a Bíblia. Como é que a gente não trata ele com amor? Irmãos, esse ano, no discipulado do conselho, Deus abençoa muito nosso conselho, todo mundo, os crentes sempre lêem a Bíblia, mas nós estamos seguindo uma leitura firme, ninguém pode falhar. Irmão, que bênção isso tem trazido na vida dos nossos presbíteros. As esposas de alguns têm me dito que os 15 minutos de oração do começo do ano e o estudo das Escrituras tem sido bênção na vida de seus maridos. E eles têm sido usados dentro de casa e nós estamos vendo eles serem usados com poder aqui na nossa igreja. Expedito foi usado com poder para a glória de Deus lá na viagem. Não é verdade, Expedito aqui também. Carlito sobe nesse púlpito aqui, está pregando que nem um leão para a glória e honra do nome de Jesus. Você está vendo o que Deus está fazendo? Então, meu irmão, olha para a sua liderança que está lendo a Bíblia. E leve a sério esse negócio de ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, de ouvir Deus falar com você. Senta lá de manhã, certo? Acorda meia hora mais cedo, canta um cântico, não tem problema você ser desafinado, Deus aceita o coração, tá certo? Você não está cantando aqui na frente, canta do jeito que você quiser lá no chuveiro, antes, senta lá, fala Espírito Santo, fala comigo, Senhor, mestre das Escrituras, vai lá e lê a Bíblia sequencialmente, e você vai ver o que Deus vai fazer com você, meu irmão. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Irmão, mas esse livro é tão maravilhoso, eu já estou chegando ao final. Olha para você ver, quando fala da criação, no versículo de 1 a 6, a palavra só cita o nome de Deus uma vez, no versículo 1, e o nome é Elohim, e fala Deus, no sentido geral. Mas quando vai falar de Deus, quando fala da palavra, usa o nome Senhor em maiúsculo, que significa Yahvé. E Yahvé, amado irmão, significa o Deus do pacto. Yahvé significa eu sou o que sou. O Deus independente, autoexistente, eterno, infinito, que não depende de ninguém. Mas Deus se revela, Yahvé, a Moisés, num contexto de salvação. Quando Deus diz a Moisés, eu sou e vim libertar o meu povo. Yahvé significa que Deus é o Deus Salvador. A criação me ensina que existe um Deus Criador, mas as Escrituras me ensinam que Deus é Yahvé. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o Deus autoexistente, é o Deus que salva o seu povo da escravidão do Egito e da escravidão do pecado. E olha como é que depois, quando fala das Escrituras, quantas vezes se refere aqui? A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. E lá no final, irmãos, vai falar o seguinte, na tua presença, Senhor, 7 vezes se repete, Senhor, para dizer que esse livro foi dado para você, para mostrar que Deus é o Senhor, que Jesus é o Senhor e que o Senhor pode salvar a sua vida. Esse é o grande objetivo das Santas Escrituras. Spurgeon, amado irmãos, nos disse que qualquer versículo da Bíblia, por pequeno que seja, é um caminho. Ele pegou a ilustração na Inglaterra nos seus dias, dizendo que todos os caminhos levam a Londres. Então ele diz o seguinte, de qualquer estradinha, versículo pequeno das Escrituras, ele vai te levar para os caminhos que são doutrinas conhecidas. E esses caminhos vão te levar para as grandes rodovias das Escrituras, que são as doutrinas da graça. E quando você cair nessa rodovia, você vai viajar alguns quilômetros, mas de longe você vai ver o brilho, você vai ver a glória, você vai ver o resplendor, e quando se aproximar você ficará perplexo, porque você verá a grande capital, a grande megalópole, a grande cidade das Sagradas Escrituras, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Rei, soberano, Salvador, que ama o seu povo, que paga o nosso pecado, que nos redime, que nos reconcilia com Deus. A Bíblia foi dada para que você conheça a Cristo. Se você quer perdão de pecado,
quer reconciliação com Deus, quer andar com Jesus, encha-se desse livro. Não existe livro que se compare ao livro de Deus. Oh, meus irmãos, que o Senhor nos encha de amor pelas Sagradas Escrituras. Que elas transformem os nossos corações, os nossos casamentos, a criação de nossos filhos, o mundo no qual vivemos. Porque Cristo se revela a nós nesse livro maravilhoso. Que Deus faça dessa igreja uma igreja que ama a Escritura. Amém, meu irmão? Amém. Uma igreja firmada nas Escrituras. Que você veja o poder da palavra de Deus na sua vida. Eu imploro ao Senhor que Ele te visite e fale a sua alma. E que você saia daqui com um projeto de ler a Bíblia, de conhecê-la e de amá-la todos os dias da sua vida. Que Deus ressuscite o seu coração. Que você ame a palavra de Deus, porque ela te apresenta Jesus, o único caminho para a salvação. Leia a Bíblia. Você nunca mais será o mesmo. Certo pensador secular disse: eu fui ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que eu não lia a Bíblia. Era a Bíblia que estava me lendo. Que você seja lido pelas Escrituras. Que seja transformado por elas. Que Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 351. Belas palavras de vida.